Bem, estamos de volta com o Argumento, pronto para conversar sobre educação. Estão aqui conosco duas irmãs gêmeas que trilharam o caminho da educação. Maísa Castro Lopes é coordenadora no Colégio Gentil Bittencourt e Marília Castro Lopes é diretora do Colégio Santo Antônio, ambos confessionais. Então nós vamos conversar na noite de hoje sobre a educação em Belém. Boa noite, muito obrigado por terem vindo. Boa noite. Para nós é um prazer. Boa noite. Uma curiosidade, como é que duas irmãs gêmeas trilham o mesmo caminho profissional em torno da educação? Bom, a nossa caminhada com a educação, ela começa mais ou menos há uns 25, 30 anos atrás, quando nossa família é toda composta, a maioria por engenheiros elétricos, e nós decidimos ir por uma outra área. Não pegar choque, né? É mais fácil. A gente queria fazer outra frente. Outra frente. Chocar de uma outra forma, né? Então, a nossa decisão, inclusive eu cheguei a fazer vestibular na época para uma área de ciências biológicas, mas eu decidi pela educação. A educação sempre foi um universo que me encantava e que me projetava numa dimensão do serviço, do encontro realmente. Professora Maísa, e a vertente em escolas católicas? Aí é um diferencial. Começamos, temos essa caminhada como educadoras, iniciamos pela pedagogia, eu na filosofia, e quando nós iniciamos, nós vimos um diferencial. Nós vínhamos de um curto período, de uma casa confessional, e aquilo ali, colocar o jovem como um protagonismo, como um protagonista de uma diferenciação de cultura, de educação, isso nos chamava a atenção. Passeamos e ainda fizemos muitas vivências em outras instituições, mas a escola confessional tem esse diferencial. Ela traz uma formação integral que te contempla na competência cognitiva, mas te eleva também no mesmo prisma e na mesma conceituação a nossa vivência de formação integral e humana. E aí a gente diz um princípio, que depois de uma escola confessional é muito difícil a gente olhar outras escolas que não se encante com o olhar do confessional. Mas as senhoras têm algum vínculo religioso com as congregações onde trabalham? Quase fomos Doroteias. Mas hoje me considero leida consagrada das Doroteias, a congregação de Santa Doroteia, da Fracinete, fundadora Santa Paula Fracinete. Ela é uma congregação, assim também como as Filhinhas de Santana, onde Maísa está, que foca no papel do leigo. Ano passado a igreja celebrou o ano do laicato. O laicato é aquela dimensão onde o leigo, que não é religiosa, ele vive a sua dimensão de missão como um discípulo e missionário dentro da atuação da igreja. Hoje é difícil afastar o ensino, principalmente o ensino médio, da questão da competição profissional. Sim. Todos são levados a fazer um vestibular, competir, chegar no mercado, conseguir o melhor emprego, ganhar dinheiro e assim por diante. O que eu vejo é que as escolas confessionais ficaram um pouco de costas para o marketing, para a divulgação, para esta competição de mercado. E os jovens notaram isso. Sim. As senhoras não notaram também? Sim. Nós notamos, hoje eu tenho, estando na função de coordenação geral de ensino do Colégio Gentil Bittencourt, somos uma escola que estamos caminhando aí para o próximo 10 de junho de 215 anos, então é um legado muito grande e diferencial, e tem um princípio. A congregação em si das Filhas de Santana, que tem como fundadora a Beata Madre Rosa Gatorno, e a gente tem uma particularidade, elas são contemporâneas na história. Santa Paula e Beata Madre Rosa Gatorno foram no mesmo período. Estudaram na mesma escola. Estudaram na mesma escola e fizeram grandes escolas. Inclusive, encontramos cartas de Beata Madre Rosa com Santa Paula. Existem esses registros. Existem esses registros. E aí, a Constituição de trazer o marketing e valorar a imagem da escola confessional, ela é uma tônica dos últimos 15 anos. Agora, de fato, foi ignorado? Foi. E aí a gente vivencia um momento social que a gente percebe que muito mais do que uma conceituação de sociedade que fala de tradicionalismo, nossas instituições seculares têm tradição, o que significa ser referência. Então, nos últimos anos, a gente vem trazendo o nosso olhar também e colocando. Eu falo e brinco muito com as irmãs gestoras da casa, as Filhas de Santana hoje, eu digo assim, olha, se hoje Jesus viesse, se ele subir aos telhados, hoje ele iria utilizar com certeza as redes sociais. Pois é, professora, as redes sociais, a televisão, os jogos, os games e assim por diante,
leva a uma globalização de comportamento, o que a maior parte das vezes é complicado, né? Nós tivemos casos recentes no Colégio Marista, agora na Escola Logos, em Ananindeua, e isso tem deixado muitos pais preocupados, extremamente. Meus filhos estão na escola e eu não sei se estão seguros, se não estão, com os próprios companheiros. Qual o procedimento a partir destes eventos? Os eventos que têm ocorrido dentro das escolas, eles têm há muito tempo que as instituições têm uma preocupação com esse acompanhamento do aluno. Nós vivemos num tempo onde a sociedade, ela não enfatizou somente o marketing, mas ela popularizou a informação. E essa informação, vivendo aí esses últimos meses e o último ano com mais ênfase, a questão da força da fake news, que destrói a imagem de instituições sérias, de pessoas que têm uma caminhada significativa, começou a ter uma projeção não mais meramente no mundo do adulto, mas no mundo da criança e no mundo do adolescente e do jovem. Dentro desse escopo, a preocupação das instituições deve ser, sim, de acompanhar. Por que tanta formação para os pais? Por que tanta formação para os alunos? Porque o grande mote para fazer um acompanhamento seguro e de excelência é a questão do conhecimento. Se o teu filho hoje está dentro de uma instituição e tu não tem segurança, por que a insegurança se instalou? Porque nós não temos mais acesso às informações de forma direta. Antigamente, se eu quisesse falar contigo, eu te ligava, hoje não. Eu não preciso te ligar, a gente mantém um diálogo diretamente por uma rede e essa rede pulveriza as informações de uma forma muito rápida. Então, as escolas hoje, mais do que nunca, né, porque esse é um acompanhamento que vem a um longo prazo, mas com projeções diferenciadas agora. Mudanças de comportamento, ausências, né, presença do aluno na escola, o que é que ele frequenta, o que é que ele gosta. Hoje o silêncio ele tem de ser interpretado, porque ele é uma preocupação real. Senhora Maísa, por exemplo, a senhora como coordenadora do Gentil, a senhora tem acesso às redes sociais dos seus alunos? Como é que a senhora analisa a possibilidade de bullying? Eu tenho acesso, né? Primeiro que ele se surpreende. A senhora tem rede? Eu disse, tenho. Porque só tem... Aí eu brinco, tem tanto para dormir quanto para a gente ficar interligado, né? E aí eles dizem assim, mas Maísa, tu tem Instagram? Eu digo, mas rapaz, mas como é que a gente não vai ter Instagram no mundo de hoje? E ainda é fake, porque não deve ser com o seu nome. Olha aí, aí eles disseram assim, não, Maísa, mas eu tenho uma gêmea, né, Mauri? E aí todas as vezes eles dizem assim, mas era a senhora ou a sua gêmea? Você vai ficar sempre essa dúvida existencial. E aí assim... Ser gêmea favorece Ser gêmea favorece mais isso, né, mana? E aí o que é que acontece? Nós acompanhamos muito e quando a Marília fala sobre a questão do acompanhamento da família, eu penso que a gente precisa fazer uma retomada e aí eu acredito que o princípio da ética, ele precisa ser retomado com urgência, por causa que a gente precisa também delinear qual é a função de cada instância. Enquanto instituição de ensino, eu preciso fazer a formação da conscientização. Né? Um dia desses eu estava partilhando de uma formação e alguém dizia assim, é necessário fazer a distinção para um aluno, a gravidade daquilo que ele fala numa rede social. Um dia desses, eu conversando agora essa semana, na terça-feira, eu dizia a um aluno, não desconstrua aquilo que não pode construir. Ah, mas era só uma brincadeira. Disse, mas a brincadeira com o sentido que fere é hoje o que nós estamos colocando, que é a questão do bullying. A formação e o que chama a atenção. Né? Estivemos agora em abril comemorando, fazendo uma conscientização. E aí a gente dizia assim, um aluno dizia, mas todo o tempo essa fala? E eu perguntei a eles, mas essa fala incomoda por quê? Se todo o tempo nós estamos colocando essa fala a vocês, é porque você precisa tomar o conhecimento do que é esse bullying, né? Como é que isso se forma. E aí, hoje, uma das questões muito delicadas é essa questão, é uma linha muito tênue entre aquilo que ofende e aquilo que era o gracejo. Né? Hoje o aluno ele não tem essa consciência e aí tem a importância da família. A família precisa fazer essa tomada de consciência, ela precisa caminhar junto. Por isso que a formação de uma confessional, de uma escola confessional, ela busca tanto uma parceria. Né? Esse dialogar, eu digo muito isso aos pais quando eu atendo, eu necessito desse olho no olho, né? Eu necessito dessa construção. E é importante isso também, porque muitas vezes, antigamente, os nossos avós diziam muito assim, vai na escola e vê como esse menino é na escola. Então isso, há anos atrás, não tinha o peso que hoje tem.
Porque muitas vezes você chama a família, eu acompanho as redes sociais e acompanho com o meu nome mesmo. E quando eu cheguei aqui em Belém, depois de 11 anos morando na nossa casa de Manaus, muitas vezes alguns professores me interpelaram, mas você usa as redes sociais com o seu nome? Eu disse, eu uso com o meu nome. Porque o aluno ele precisa entender o nível de maturidade que ele está sendo convidado a avançar dentro do uso de uma tecnologia que deveria vir para agregar e que tem algumas nuances que requer algum cuidado. E aí, dentro disso, você muitas vezes chama um pai na escola, uma mãe na escola, e ele diz, não, mas meu filho não. Mas meu filho não. E aí, isso também a gente tem que caminhar na reflexão. A gente tem lido, tem visto, tem comprovado um êxodo no ensino médio no Brasil. Escolas estão com salas vazias. O próprio Colégio Santo Antônio vai abrigar agora a Faculdade Católica, sinal que estavam sobrando sala lá. Eu não sei qual é a situação específica do Gentil, né? Mas eu tenho visto que várias escolas diminuiu drasticamente o número de alunos. A que as senhoras atribuem isso? Bem, vamos começar, né? Primeiro que a gente tem hoje uma grande quantidade de escolas do ensino médio. Aumentou muito. Né? Nós tínhamos ultimamente, a gente fez uma análise com isso, até porque ser uma escola, ter uma escola que tenha 215 anos nos traz grandes vitórias, mas também nos traz grandes olhares estrangeiros que a gente precisa ter. Então, ali no espaço que a gente hoje vivencia geograficamente, nós temos um aumento de escolas muito elevados. Então, isso é uma caracterização que ocorre no mercado. Porém, eu vejo que também essa idealização que foi criada, a escola particular, né? Hoje você tem muito isso. Mas a escola particular, a escola pública, ela tem... Qual é a demanda do aluno? Ele entra lá para fazer qual caracterização? Qual é o objetivo da formação dele? Então, essa diminuição, ela ocorre porque a gente tem aqui, hoje, a quantidade de concorrência elevada, que a gente, por isso, dá a importância de trazer esse olhar do marketing para nossas instituições, mas nós também temos o aluno criando outros processos. Exemplo, outrora nós não tínhamos, o aluno tinha de fazer a conclusão do ensino médio para poder ter uma certificação. Nos últimos 2 anos, nós temos o quê? Nós já temos uma conotação diferente, nós temos agora uma proposta direcionada, ele pode fazer, que seria outros meios de fazer a conclusão do ensino médio, principalmente se ele já tiver mais de 18 anos. Então, eu vejo uma questão de quantidade, mas eu também ainda sinalizo que a própria demanda, essa discussão hoje que a gente se encontra, assim, qual é o papel da escola? E eu acredito que a BNCC traz uma resposta para esse êxito. Ela traz uma resposta para fazer uma retomada. E eu acredito muito nesse processo, porque a gente está trazendo o aluno mais para dentro da instituição. Eu também vejo essa situação dessa evasão que está ocorrendo, do quantitativo dos alunos, né, diretamente das escolas confessionais, e que nós estamos aí numa caminhada de mais ou menos... E não é só as escolas confessionais. Mas eu digo quando a questão das escolas confessionais, porque nós fomos muito tempo criticados. As escolas confessionais eram ótimas para formar para a vida, mas não para trazer resultado. E isso também é uma falácia. Resultado no mercado de trabalho, resultado com perspectiva, né, de caminhada, continuidade desta caminhada no ensino superior. E o que é que nós observamos? Nós estamos numa sociedade onde, infelizmente, assim como tantos outros parâmetros, é levado a vivermos a modinha. Só que algumas coisas que precisam ser direcionadas, e eu digo isso assim com muita propriedade, as famílias que tinham uma caminhada conosco dentro do campo da educação, eles sempre foram fiéis às nossas propostas. Porque uma coisa é você ter o seu filho numa instituição onde você respeita todo o parâmetro. E tem o fator tradição também. Sim. Mas, professora, eu acho que as escolas confessionais sentiram mais ou menos o golpe. Tanto que adotaram o quê? Leigos na direção, coloco religiosos na lateral. Né? Isso eu tenho notado. Várias já experimentaram, as senhoras são provas disso. Os pais que colocam o filho numa escola militar, quer que o militar tome conta. Ele quer que marche, bata continência e se adeque à disciplina. Que coloca numa escola confessional, quer que o filho seja dirigido pelo irmão, pelo padre, pela irmã. Não é verdade? Sim. E quando há essa mudança, quer dizer, o leigo assume o comando da escola confessional. Eu ouvi falar muito isso. Muda alguma coisa?
Muda sim. E isso eu estou vivendo na prática, né? Eu tenho, ano que vem, nós celebramos, desde quando nós fomos alunas, e eu com as Doroteias, 25 anos. E o que é que eu observo hoje, dentro da realidade, diretamente falando do Colégio Santo Antônio, eu estou vivendo uma transição tranquila. Por quê? Porque eu tenho dentro do comitê de gestão do colégio 3 religiosas e 2 leigas. Então, o peso da religiosa, ela é aquela perspectiva de formação... Disciplinar. Disciplinar. É a presença, Sim. É a dimensão do valor e da espiritualidade que ele enxerga diretamente no religioso, na religiosa. Mas as irmãs, os padres, os irmãos, são pessoas extremamente sábias no sentido da sua condução. Se você for pegar um mapa dos leigos que estão à frente de cargos de gestão nas escolas confessionais, são pessoas com mais de uma década de caminhada com eles. Por quê? Porque eles precisam saber, eles têm consciência que eles precisam alinhar a sua presença, a sua permanência com o olhar da espiritualidade, do carisma. E isso é muito forte, por exemplo. Nós, no colégio, ano passado, eu vivi uma experiência, no momento de uma missa celebrativa, eu pedi a presença de todas as irmãs que estavam naquela celebração, à frente, para que nós pudéssemos agradecer, porque elas são as continuadoras do legado. E essa continuidade é tão forte que elas abrem espaço para nós nos tornarmos família. E isso é um diferencial, porque os pais chegavam e diziam assim, é isso mesmo, a senhora precisa trazer as irmãs para frente. E eu diria que assim, por exemplo, hoje dentro da estruturação do Colégio Gentil, da onde começa a caminhada? Tivemos na antiga direção da casa, que hoje se faz Madre Provincial, irmã Vânia Lima, ela tinha um olhar que o estrangeiro agrega. Ela tem um princípio, ela acredita nessa filosofia. Então, ao trazer uma figura leiga, né, eu já era professora da casa, eu já era professora de filosofia e ensino religioso de todo o ensino médio da instituição. Então, quando surge o convite, era justamente esse sentido, esse olhar, como é que eu contribuo? Porque, veja, a identidade de uma figura religiosa, que são a continuação daquele princípio da fundadora, é um diferencial hoje nas nossas escolas confessionais. Então, quando as irmãs agregam, hoje nós temos, a minha composição é como há uma diretora administrativa, uma diretora pedagógica e eu na coordenação geral de ensino. Justamente para que esse olhar do estrangeiro sempre permaneça ali. Então, eu vejo como um diferencial das instituições e também vejo como uma resposta para esse contexto social que o como as escolas confessionais estão lidando com a exigência de diversidade do mundo de hoje. Diversidade na sexualidade e diversidade religiosa, principalmente. Se um aluno que não professa o catolicismo está numa escola que tem uma origem católica, como tratar desse assunto? Aí a gente vai pelo princípio claro, Mauro, da questão da ética e da instituição. Primeiro, nós temos uma missão muito clara. Eu acredito que quando a gente busca, por mais que nós tenhamos uma leitura, que nós somos uma instituição que oferta, né, e parece que outrora a palavra empresa ofendia, mas não precisa ser uma ofensa se a gente tem muito claro os nossos princípios. Nossos 2 pilares é algo que a gente diz que é inegociável. Nós temos um princípio, nós fazemos educação e formação e sabemos agregar os 2 com excelência. Essa é a nossa marca. Então, quando um aluno vem para a nossa instituição, e eu acredito que a própria Constituição que hoje a figura do Papa traz de trabalhar o conceito ecumênico e da respeitabilidade nos enriquece. Então, eu tenho alunos dentro da minha escola, hoje dentro do Colégio Gentil, que eles não confessam o credo do catolicismo. Mas eu acredito que eles confessam, e nosso objetivo é esse, confessar um credo de uma humanidade que tenha como princípio um Deus uno, né? E com toda certeza um Deus que cuida da gente. Então a gente tem de maneira muito harmônica. Obviamente que quando a gente fala de adolescente e juventude, tem aquele que bate de frente. Né? Eu, como professora de ensino religioso, eu tinha aluno que dizia assim, eu não quero gostar. Eu digo, bem, isso aí não quero, isso é uma deliberação sua. Eu vou fazer minha parte. Se você se identificar, né? Mas eu quero sempre te confrontar. Ótimo. Veja, há uma grande diferença entre a crítica e a birra. Se você chegar ao nível da crítica, a gente caminha. Na birra, a gente não vai produzir. E como é que a senhora lida no ensino religioso dentro de uma escola católica, a senhora tratando das demais religiões? Bom, eu acredito, veja bem,
Nós temos uma das nossas primeiras formações de ensino religioso. Já trabalhei em outras instituições que não eram católicas. Sim. Né? Eram instituições evangélicas, eram instituições adventistas. E isso para nós é um ganho. Hoje o aluno, quando ele está dentro do colégio, o ensino religioso ele não é catequético. O ensino religioso ele é um componente curricular. E como componente curricular, ele não pode focar somente o católico. Ele não pode focar somente uma única vertente. Por isso que os alunos, quando estão dentro das escolas confessionais, que muitas famílias chegam até nós, dizem assim, eu jamais imaginei que eu iria encontrar uma disciplina que tem prima por um entendimento ecumênico e um foco muito mais amplo no campo da formação. Esse é o grande diferencial. Nós não estamos mais na época do ensino catequético. Bem, nós temos lido e visto que tem diminuído bastante as vocações religiosas. As congregações a qual as senhoras servem têm diminuído. Sim. Né? Minha mãe foi aluna do Colégio Gentil e tinha 10, 15 irmãs. Hoje, creio que não tenham 5. No colégio tem 5. No Colégio Santo Antônio tem 3. E pelo andar da carruagem, isso vai dificultar, porque não está tendo novas vocações. Nós estamos com 5 também agora. Também com 5. Então chegaram 2 importadas. Chegaram. Isso. Como é que vocês veem o futuro dessas congregações à frente de escolas tão importantes? A questão da vocação, a crise da vocação, né, a gente vai dizer assim, e ela é extremamente atual. E isso não atinge somente as congregações femininas, mas as congregações masculinas também. A cada ano que passa, quando acontece os eventos da Conferência dos Religiosos do Brasil, se vê uma diminuição. Dentro dessa perspectiva, quem foi que cresceu? Nós fomos educados a enxergar padres, freiras e irmãs. Aonde foi que cresceu? As comunidades de aliança. As comunidades de aliança são pessoas que hoje você vai encontrar fundador da comunidade tal, fundador da comunidade tal. E o que é que tem sido feito dentro desse trabalho? Dentro dessa perspectiva de realmente formar o leigo para que ele possa também ter essa capacidade de discernimento, né? O que a gente chama de agregar carisma. Agregar carisma. Por exemplo, quando nós pensamos isso, a gente poderia, inclusive tem vários autores do mundo religioso que dizem assim, mas a nossa perspectiva é não termos mais freiros religiosos. As congregações estão sendo chamadas a pensar as outras estratégias. Nós vivemos um outro tempo, um outro mundo. Por exemplo, eu, atualmente, quando as pessoas me perguntam muito, Irmã Marília, Irmã Marília, Irmã Marília. Por que as pessoas veem Irmã Marília, Irmã Marília? Eu tenho uma caminhada de 25 anos com as irmãs, morei 11 em Manaus, vivi na casa das irmãs e hoje a minha família mora em Belém, mas eu moro mais com as Doroteias do que com a minha casa. Então, é chegado o tempo de nós, enquanto congregações religiosas, enquanto instituições religiosas, que estávamos acostumados a sermos administrados por feiras, por padres e por irmãos, pessoas que consagravam a sua vida numa totalidade, vai chegar um tempo de uma denominação comum. Inclusive, nós temos uma prima que faz parte da família salesiana e ela faz parte de um grupo da família salesiana de reconhecimento internacional que tem voto de pobreza, castidade e obediência. Sim. Não é religiosa. Então, é um novo olhar. E dentro da própria congregação, de fato, né, eu vendo as fotos essa semana na preparação da festa, né, dos 215 anos, e eu dizia assim, meu Deus, né, para a irmã que está hoje lá conosco, e que com certeza é muito conhecida, irmã Maria Custódia, e aí ela dizia assim, olha minha filha, tudo isso de freira, né, e aí eu digo assim, isso é um olhar que as congregações têm hoje. E, de fato, a questão daqueles que partilham do carisma vai ser um diferencial. Nós hoje, a Marília falou que ela vive mais nas Doroteias, eu vivo mais nas Filhas de Santana. E a gente está ali sempre construindo, mas a riqueza do carisma, a grandeza desse carisma, ele deve. E eu digo assim eu digo que eu sou fã dos fundadores, né? Eu tenho uma admiração infinita, porque abrir mão de tantas possibilidades para viver a centralidade de uma espiritualidade de forma cristocêntrica e real, é um diferencial. Bem, a minha última pergunta, uma curiosidade, vamos pensar na escola-empresa também. As escolas confessionais administram prédios belíssimos, muito bem conservados e assim por diante. O Colégio Gentil, eu sei que é propriedade do Estado, que é concedido para as irmãs, mas é extremamente belo. O Colégio Santo Antônio Idem tem uma igreja
maravilhosa, lindíssima e assim por diante. Mas a minha preocupação é o seguinte, diminuiu o número de alunos, diminuiu a arrecadação. Como é que essas instituições mantêm esses prédios tão grandes, tão bonitos, altamente bem conservados? Isso preocupa vocês? Sim, é uma realidade total. Hoje não somente, por exemplo, hoje o prédio do Colégio Santo Antônio, ele tem o que a gente chama do prédio histórico e o prédio mais recente. O mais recente hoje está servindo ao colégio. E o histórico está em cedência, né, em devolução em caráter temporário onde vai se instalar a Faculdade Católica. E uma das perspectivas hoje, quando você pensa num prédio que requer uma manutenção altíssima, sim, né, com valores exorbitantes. Com as nossas chuvas, imaginar um telhado do Gentil Bittencourt. E assim, são as chuvas, as mangas eu ia e as infiltrações. Com o Mauro, que eu ia dizer assim, como é que se sustenta? Pela graça das fundadoras. Elas têm muita graça, a gente tem muita graça a pagar para elas, porque a intercessão é contínua. Inclusive, a gestão das grandes congregações, nós temos congregação com mais de 100 anos de fundação, e isso tem sido pensado diretamente no que chama gestão do patrimônio. Sim. A gestão do patrimônio tem encontrado outras formas de gerar receita para a escola, né, de criar um espaço de movimentação para que aquilo ali possa ser captado recursos para poder continuar a melhoria do prédio. E nós temos uma grande preocupação dentro da estrutura. Você vê hoje as estruturas educacionais diretamente, prédios sem qualquer área verde, né? As nossas salas ainda são salas com pé direito altíssimo. Onde tem, para refrigerar é uma dificuldade. Tem banheiros internos. Então, a estrutura nós precisamos resgatar. Começa agosto, os alunos, está calor, professora. Hoje nós estamos todos nessa área já de climatização, mas tudo isso para nós, um prédio novo pensa uma climatização, compra a central e manda instalar. Um prédio antigo não pode pensar assim, tem que ver por onde vai passar. Do Colégio Gentil, nós temos assim, são 137 anos de direção, né, caminhando já por 138 anos de direção das Filhas de Santana. E aí a gente agora fazendo construção, fazendo buscas históricas, né, nós vimos lá que foi dada assim, eu digo, olha, irmã, a responsabilidade é plena sua, porque está escrito, né, a partir de agora o prédio, ele é completamente da gestão, na época não usava o termo gestão, era direcionado para as irmãs diretoras tomarem de conta. E aí eu digo assim, nunca vi uma frase ser levada tão a sério, porque assim, todo investimento é um prédio referencial, também histórico da cidade, né? Ali a gente tem, os alunos até brincam quando eles vêm pedir alguma coisa, eu sei que é patrimônio, aí eles, tu vê o teu orgulho da tua casa, tua casa é um patrimônio, não só teu, é da humanidade, né? Mas toda a parte de investimento é olhado pela luz da mantenedora. Né? Nós não temos qualquer investimento externo. Então, a receita se faz pela própria questão do colégio, mas também pela linha de investimento, de um olhar de gestão de patrimônio e um novo olhar também sobre as novas dimensões de direcionamento administrativo. Professora Maísa Castro Lopes, coordenadora do Colégio Gentil, professora Marília Castro Lopes, diretora-geral do Colégio Santo Antônio. Muito obrigado por essa entrevista, por essas informações. Foi muito interessante a gente poder debater esse tipo de assunto. A coincidência de gêmeas dirigirem 2 colégios católicos em Belém, de tamanha importância. Então, sem dúvida, engrandeceu o programa. Muito obrigado. Eu também agradeço, Mauro Bona, você, RBA, o convite da minha amiga Adriana, que desde o início, quando nós retornamos para Belém, vamos ter esse encontro. Mas quero lhe ressaltar aqui que nós só conseguimos ter esse privilégio de projetar a continuidade de uma história tão significativa de 2 colégios centenários. A Maísa toda vez mexe comigo, mas o meu é 2 vezes mais velho do que o teu. Mas a gente tem essa percepção, porque você tem esse olhar também, né? Parabenizar a sua perspectiva em cima da sua cidade, da sua terra, porque você tem consciência da caminhada dessas instituições centenárias que sempre privilegiaram uma educação de excelência. E não somente uma educação de excelência não fragmentada, não somente a situação dos resultados, mas também da formação. E você é fruto muito disso. Nós temos muito orgulho de olhar para a terra e dizer assim, as grandes representatividades sociais, econômicas, da área de comunicação, são pessoas que saíram das nossas escolas, dos nossos colégios católicos. Temos uma alegria hoje, eu e Maísa já fazemos parte da Associação Nacional da Escola Católica, temos esse trabalho também muito bem fincado junto à Pastoral da Educação, a Arquidiocese de Belém, e é uma oportunidade riquíssima continuar dizendo, ei, a educação católica acredita na educação de excelência. Muito obrigada.
o agradecimento se torna gêmulo, né, como a gente diz, mas assim, muito obrigado pelo convite, a Adriana também, mas eu agradeço muito e me sinto muito feliz de olhar e ver que dentro da nossa questão cultural e social existem programas e existem pessoas que sabem valorar aquilo que é nosso. O Colégio Gentil Bittencourt, que dia 10 de junho completa 215 anos, ele é uma instituição que ele faz diferença. Né? Não é somente buscar um resultado, que eu sei que é importante, mas como é que a gente busca um resultado colocando como protagonismo, colocando no protagonismo real aqueles que estão sobre a nossa condição. Então, isso para a gente é uma riqueza. E enquanto escola católica, eu bato muito nisso, eu falo muito isso, eu já passei por várias escolas, mas eu digo que a escola confessional hoje, ela traz algo que, frente à BNCC, né, que é a nova diretriz do processo educativo nacional, que fala das competências socioemocionais. Então, quando eu vejo as pessoas falando muito isso, propagando-se muito nisso, fazendo marketing sobre isso, e eu digo assim, que interessante, é isso que a gente chama de valorar aquilo que nós já tínhamos como bem primeiro. A competência de valorar e colocar o sujeito como sujeito de valores humanos, isso é uma característica que torna-se primordial. Ela é o bem a priori inegociável de toda escola confessional. Muito obrigado a vocês duas. A senhora ainda deseja falar algo? Pode falar. Eu queria só fazer um destaque, que hoje, você tem uma caminhada com o Colégio Marista, mas eu vejo assim, hoje nós discutimos muito empreendedorismo, né? Um olhar visionário da educação. E se nós parássemos para pensar, inclusive tem um livro no mundo empresarial que diz A Mente do Fundador. A Mente do Fundador, ela é uma diretriz diferenciada. E hoje, ao chegar aqui, recebi aquela obra de presente dentro da sua organização. Quantos fundadores nós precisamos descobrir, né, para que a gente possa garantir a historicidade dos fatos? Nós temos aí Champagnat, temos Madre Rosa, temos São João Bosco, nas Savinianas, nas Salesianas, nas Doroteias e Santa Paula. Uma mulher que há mais de 200 anos nasce e se torna atual numa história tão diferenciada. É uma caminhada realmente Parabéns e muito obrigado. Obrigada também. Uma alegria. Obrigado pela sua companhia. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau.